E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renol, professor aqui do Parabólica, para mais uma aula de História do Brasil. A gente ficou uns dias sem História do Brasil, se eu não me engano, né? Mas estamos aí de volta agora para, vocês já viram no título, provavelmente, para a gente falar sobre a Constituição de 1824, a primeira Constituição do Brasil, já de um Brasil independente em tempos de primeiro reinado, né, Dom Pedro I. Então já se inscreve no canal se ainda não for inscrito, curte esse vídeo para ajudar o canal a crescer. Tem História do Brasil, História Geral, Filosofia e Sociologia, muito conteúdo, é completo para o Enem e demais vestibulares, certo? Também não deixe de me seguir no Passeio Direto, a maior rede de estudos do Brasil, contando com mais de 18 milhões de estudantes que podem, inclusive, chegar lá e contribuir, publicar conteúdo e ajudar outros tantos estudantes que estão por aí. Eu tenho meu perfil lá também. O primeiro link da descrição é o link para o Passeio Direto. Lá vocês podem achar o meu perfil lá, o canal Parabólica, certo? Último recado aqui, rapidão. Agora eu estou jogando um jogo chamado Crusader Kings 3, que é um jogo sobre tramas políticas, Idade Média, estratégia, na Twitch. Esse vai estar no primeiro link no comentário fixado. Me sigam na Twitch. Assim que a gente chegar a 1000 seguidores lá, eu vou começar a fazer umas coisas mais organizadas. Eu estou começando a jogar jogos mais de história lá, certo? Gente, vamos lá. Antes da gente passar para a Constituição, deixa eu só explicar qual que é o esquema, qual que é o objetivo aqui. É estudar a Constituição, visto que cada lei, tá? Cada Constituição, cada conjunto de leis representam um período, representam sujeitos históricos em determinados períodos. Se a gente tiver uma Constituição formada por uma Assembleia extremamente popular, elas representam a lei voltada mais para o povo. Quando não é o caso, a gente fala de constituições que representam uma elite, certo? Então, quando a gente estuda uma Constituição, a gente está estudando o contexto político e social daquele período. O objetivo aqui nosso no canal, agora nesses próximos, então a gente vai fazer nos próximos 6 ou 7 vídeos de História do Brasil, é fazer uma análise de cada Constituição. A gente consegue, inclusive, quando a gente estiver lá na Constituição número 5, que a gente estiver fazendo, a gente vai conseguir fazer comparação com as Constituições que vieram atrás. Então a gente vai dar uma olhada, vai ler, não é ler de cabo a rabo a Constituição, eu vou passar os principais pontos para vocês e a gente vai ler os principais pontos para entender o que era, né? Isso é bem interessante, a gente já fez isso com a Constituição de 88, mas eu pretendo até fechar essa série, de repente, com um vídeo melhor para vocês da nossa atual Constituição, que é a cidadã, que é a 7ª, né? Bom, onde que eu posso acompanhar, onde que eu posso ver? Todas essas Constituições, elas são de domínio gratuito, tá? Eu estou aqui no site do Planalto, eu vou abrir aqui já para vocês, eu já aumentei um pouco a letra, e a gente vai ler essa Constituição. Vocês devem estar percebendo que a imagem está um pouco mais ampla, porque como eu estou gravando aqui já num software para poder colocar a imagem junto aqui, né? Então, deixa eu só colocar a minha aguinha para cá. Primeira coisa, deixa eu estabelecer para vocês aqui, antes de tudo, eu vou diminuir aqui, vocês vão ver, eu na caruda reduzindo minha tela, né? Ai, que amadorismo isso, peraí. Não, amadorismo, não, tô brincando, vamos lá. Então vocês estão me vendo aqui agora, já estamos aqui com a Constituição aberta. A Constituição do Império, tá? Presidência da República, Casa Civil, tá? Porque hoje a gente vive uma república, tá? Está no site oficial do Planalto. Mas o que precisa entender? Essa Constituição, ela foi outorgada, tá? Eu já expliquei isso em outros vídeos, é muito importante falar para quem está chegando agora ainda. A gente pode ter uma Constituição que é outorgada ou que é promulgada. Qual que é a diferença? Essa é outorgada. Significa que ela foi feita, a Constituinte foi feita de forma autoritária. Essa Constituição, inclusive, como é a primeira do Brasil, ela tem um histórico mesmo de ter sido feita mesmo só pelos os apoiadores aliados diretos de Dom Pedro I, pelo próprio Dom Pedro I. Então, que dava amplos poderes, né? Então, ela não é feita de forma democrática. Quando a Constituição é promulgada, quer dizer que passou por uma assembleia um pouco... Tem limites dentro da democracia, mas teve uma aprovação em assembleia, tá? Maior, entendeu? Quando a gente fala que é promulgada. A nossa atual, 88, é promulgada pela Constituinte, formada a partir de 86, 87, sai a Constituição de 88.
Essa é a famosa outorgada de 24. Um pouquinho da história dela rapidamente. Eu sei que é importante falar isso. A gente, quando o Brasil se torna independente a partir de 1822, surgem vários modelos, propostas de Constituição, a mais famosa, a chamada Constituição da Mandioca, que tinha um caráter liberal. O liberalismo batia de frente com os interesses de Dom Pedro II, porque apesar do Dom Pedro II ter um discurso ainda que liberal ali no início, né, para poder agradar, ele era muito mais conservador, ele era muito mais autoritário, tá? Longe de ser um absolutista, não é o que a gente está discutindo, mas ele era um conservador, centralizador e autoritário. E essa Constituição, ela dava maiores poderes para a questão liberal e diminuía poderes do imperador, no caso. O Dom Pedro, a ideia era fazer o Dom Pedro I ser um rei mais decorativo dentro de uma numa monarquia parlamentar. Ele cancela qualquer modelo de Constituição e lança, né, em 1824 a gente vai ter a aprovação dessa primeira Constituição, então, tá bom? Então ela é outorgada e a gente vai ver que ela é de forma autoritária. Vamos para os pontos. Então tá aqui, ó, Carta de Lei de 25 de março de 1824, manda observar a Constituição Política do Império, oferecida e jurada por Sua Majestade o Imperador. Onde que nós estamos aqui? Ó? Vamos ler a partir daqui, tá? Eu vou sempre pontuar aqui para vocês. Eu não vou ler de cabo a rabo, fica tranquilo, já tem uns pontos importantes aqui. Dom Pedro I, por graça de Deus, aí a grafia, né? A forma, a ortografia, né? Não liguem. Da época, tá? Em unânime aclamação dos povos, imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil, olha o título, fazemos saber a todos os nossos súditos que, tendo-nos requeridos os povos deste império, juntos em câmaras, que nós, quanto antes jurássemos e fizéssemos jurar o projeto de Constituição, que havíamos oferecido as suas observações para serem depois presentes à nova Assembleia Constituinte, mostrando o grande desejo que tinham de que ele se observasse já como Constituição do Império, por lhes merecer a mais plena aprovação e dele esperarem a sua individual e geral felicidade política. Muita gente que não apoiava o Dom Pedro I, muito liberal, que era contra, tudo bem, mas você não vai colocar isso na carta, né? Nós juramos o sobredito projeto para observarmos e fazermos observar como Constituição que dora em diante fica sendo deste império ao qual é do teor seguinte. Aí aqui a gente tem, já logo no início, o título 1, tá? A gente começa a ler aí os primeiros artigos, tá? Então, ó, do Império do Brasil, seu território, governo, dinastia e região. Isso aqui é legal a gente já ler porque a gente define algumas coisas importantes. O artigo 1º. O Império do Brasil é a associação política de todos os cidadãos brasileiros. Eles formam uma nação. Brasil com S passou a ser escrito só a partir da República, Primeira República, tá? Eles formam uma nação livre e independente, que não admite com qualquer outro laço algum de união ou federação que se oponha à sua independência. Então, se você se aliar a algum país que se opõe à independência do Brasil, Portugal, por exemplo, tá? Então você está cometendo um crime. Artigo 2º. O seu território é dividido em províncias, aí a gente já vai diferenciar, porque a partir de Dom João a gente fala que é províncias, finalzinho da colônia, mas já entrando no Império, antes eram capitanias. Hoje, repartido de república e estados. Na forma em que atualmente se acha, as quais poderão ser subdivididas como pedir o bem do Estado. Se o Estado quiser modificar, beleza. O seu governo, atenção, agora que é muito importante, é monárquico, hereditário. Por isso, pós Dom Pedro I, Dom Pedro II, claro, ele não podia por conta da idade. Aí teve o regencial, período regencial, e o Dom Pedro II tem o golpe, né, o golpe liberal da maioridade, ele assume depois com 14 anos. Mas tudo bem, é hereditário. Constitucional, que consta, porque você tem uma Constituição, apesar da centralização do governo, é considerado constitucional, mas com um poder maior do imperador. E representativo. Significa que quando você tiver a possibilidade,
as pessoas que estarão no poder, tirando Dom Pedro I, né, podem representar o povo, eles representam o povo, tá? Não estão ali, não é o povo que está diretamente fazendo política, não é participativo, é representativo. Atenção, vamos lá. Aí aqui a dinastia, o artigo 4º imperante é do senhor Dom Pedro I, atual imperador e defensor perpétuo do Brasil. E aqui a gente chega no artigo 5º, muito importante para falar de religião, esse aqui que eu tô. A religião católica apostólica romana continuará a ser a religião do império. Então a gente não era um estado laico. Então o Brasil tinha a religião católica. Só que atenção, todas as outras religiões serão permitidas. Qualquer religião pode ser permitida durante o período do Império. Essa Constituição viveu até 1891, né? Só sem lembrar disso. Foi a Constituição que mais durou na história do Brasil. Com o seu culto doméstico. Você, por exemplo, se você não for católico apostólico romano, se você for um protestante, você pode ser dentro de casa, você pode fazer culto dentro de casa. Você tem uma religião de matriz africana. Aí entra um problema. Qual que é o problema? Dentro de casa, tudo bem, dentro de casa. Mas quando se trata de uma população de escravos, então de afrodescendentes, né, que são ou advindos da África ou nascidos no Brasil, mas com pais africanos, eles já não podem fazer esse culto de matrizes africanas. Qual que é o problema? A não ser que o senhor permita. Porque eles não estão em sua própria residência, eles são propriedade de alguém. Isso gerou uma revolta na história do Brasil, que foi no período da regência, que é a revolta dos malês, né? É um dos motivos, né? Por essa questão religiosa, tá? Então, assim, quando se fala de escravos de origem africana, quando eles são escravizados, eles estão na casa de alguém, certo? Pode ter as matrizes africanas? Sim, mas desde que seja livre e tenha a sua própria propriedade. Então você pode fazer o seu culto doméstico. Fechou? Ou particular em casas para isso destinadas. Aí você pode ter, de fato, casas para isso destinadas, mas que não pode ser público, tá? Sem forma alguma, exterior do templo. Então, importante. Isso é intolerância religiosa, tá? Não, era tolerante porque podia. É intolerância. Agora aqui, a gente agora vai aprofundando, afunilando os pontos mais importantes. Deixa eu ver quanto tempo nós temos de vídeo aqui já. Aqui, são cidadãos brasileiros no artigo 6º. Então aqui no artigo 6º, certo? No inciso 1º aqui a gente tem... desculpem, quando a gente vem em algarismos romanos a gente chama de inciso, se eu não me engano, né? O parágrafo ele seria um pouco mais acima. Os que vivem no Brasil tiverem nascido, que sejam ingênuos ou libertos, ainda que o pai seja estrangeiro, ou vez que este não resida por serviço de sua nação. Olha só, agora atenção. Os filhos de pai brasileiro, os legítimos de mãe brasileira, mas não é aqui que eu quero chegar. Eu quero chegar aqui, no parágrafo, no inciso 4º. Prestem atenção. Todos os nascidos em Portugal, era o caso de Dom Pedro. Então, Dom Pedro era brasileiro pela própria Constituição. E suas possessões, que sendo já residentes no Brasil na época em que se proclamou a independência nas províncias onde habitavam, aderiram a esta expressa ou tacitamente pela continuação de sua residência. Isso vale lembrar que vieram vários portugueses ao Brasil, junto com a família real em 1808, e muitos ficaram e adquiriram posses. E aí teve o processo de independência, eles já tinham posses, sem contar os que já estavam aqui antes mesmo da família, pessoas que tinham capitanias, que tinham sesmarias, né, proporções de terra, que eram de Portugal. Mas se eles apoiaram o processo, aceitaram o processo de independência do Brasil, ok, são considerados brasileiros. Ok, agora vamos passando aqui para o título 3º. E aqui a gente chega na parte que seria a parte que caracteriza essa Constituição, como eu quero passar para vocês aqui. Dos poderes e representação nacional. Atenção, gente. A divisão, a harmonia dos poderes políticos é o princípio conservador dos direitos dos cidadãos e o mais seguro meio de fazer efetivas as garantias que a Constituição oferece. Então, tranquilo. Aí aqui a gente chega no artigo 10, né?
Os poderes políticos reconhecidos pela Constituição do Império do Brasil são 4, então não são 3. Então é aqui que a gente vai ter o famoso moderador. O legislativo, o poder moderador, o poder executivo e o poder judicial, ou judiciário, como vocês quiserem chamar. Todos esses poderes no Império do Brasil são delegações da nação. Aí a gente chega para tentar entender cada passo, né? No título 4 aqui do Poder Legislativo, logo no capítulo 1, a gente tem aqui as atribuições do Poder Legislativo. O Poder Legislativo é delegado à Assembleia Geral com a sanção do imperador. Então existe a mão do imperador, tá? Isso faz parte depois do Poder Moderador. Então a gente vai ter um poder que é bicameral, então a Assembleia Geral compõe-se de 2 câmaras, Câmara dos Deputados e Câmara dos Senadores ou Senado. Isso traz para hoje, então foi aí que surgiu, certo? Aí eu vou achar aqui os pontos que eu acho bem mais interessantes. Aqui a gente tem a atribuição da Assembleia Geral. O que a Assembleia Geral deve fazer? Um ponto importante é reconhecer o príncipe imperial como sucessor do trono, na primeira reunião, logo depois do seu nascimento. Ok. Nomear o tutor menor, tal. Então está falando inclusive da monarquia hereditária, certo? Aqui, ó, quer ver? Ó, deixa eu achar para vocês, que eu acho bem interessante, que eu estava, né, quando eu estava fazendo as escolhas. Aqui, da Câmara dos Deputados. Aí vai falando da Câmara dos Deputados e do Senado. Câmara dos Deputados é eletiva e temporária, quer dizer que você elege ela, tá? E privativa da Câmara dos Deputados a iniciativa. Significa o quê? Os que podem, né, escolher para a Câmara dos Deputados dentro dessa monarquia representativa, que representam o povo brasileiro. Aqueles que pagam impostos, mas existe, acho que daqui a pouco, se eu conseguir achar, eu vou mostrar para vocês aqui que tem a renda, né? Aqueles que têm, né? Sobre recrutamentos e sobre a escolha da nova dinastia no caso de extinção da imperante. Ok. Cadê? Ó? Aqui que eu quero achar. Vamos lá, gente. Vamos com calma. Vamos ver se eu acho aqui. Eu tá mais para cima. Aqui tem a questão de aqueles que não podem. Lá embaixo acho que está falando quem que não pode votar, tá? Aí a gente acha. Lá no Senado é composto por membros vitalícios. O que significa isso? Uma vez senador, sempre senador, é até a morte, tá bom? Então a Câmara dos Deputados, como a gente viu aqui em cima, ela é eletiva e temporária, o Senado é vitalício. Morreu, aí se elege outro senador, tá? E será organizado por eleição provincial. Tudo bem? Tranquilo. Vamos lá então. Aí fala que o que precisa para ser um senador, né, brasileiro, né? Vamos lá, então, o que eu acho aqui? Tinha uma parte que era quem estão proibidos de votar. Se eu não achar agora, tudo bem, mas vocês já sabem que é por uma questão de renda, né? Que é o chamado voto censitário, que é das eleições, tá certo? Ó. O artigo 90 aqui já está no capítulo 6, né? O artigo 90 diz aqui, ó, as nomeações dos deputados e senadores para a Assembleia Geral e dos membros dos Conselhos Gerais das Províncias serão feitas por eleições indiretas, elegendo a massa dos cidadãos ativos em assembleias paroquiais, os eleitores de províncias e esses representantes da nação e província. Tem voto nessas eleições primárias, de forma indireta, cidadãos brasileiros que estão no gozo dos seus direitos políticos, estrangeiros naturalizados. E aí aqui, ó, são excluídos de votar nas assembleias paroquiais, que são as primárias, né, do período. Os menores de 25 anos, tá, tudo bem, mas eu quero chegar no ponto dos mil-réis aqui, ó, 100 mil-réis. Os que não tiverem de renda líquida anual 100 mil-réis por bens de raiz, indústria, comércio ou empregos. Então a gente está falando de uma monarquia, de um voto censitário de fato. Ele é limitado a algo aqui por renda. Tudo bem? Aqui a gente tem o poder moderador, ele foi citado em segundo lá em cima. E aí a gente vê aqui rapidão. Olha só. Poder moderador é a chave de toda a organização política e é delegado privativamente ao imperador como chefe supremo da nação e seu primeiro representante, para que incessantemente
Vele sobre a manutenção da independência, equilíbrio e harmonia dos mais poderes políticos. A pessoa do imperador é inviolável e sagrada. Ele não está sujeito a responsabilidade alguma. Olha só, então, tá vendo a centralização do poder, que é quando a gente fala da Constituição de 1824? Aqui a gente está vendo na fonte original, na fonte primária. Olha só, o artigo 100. Os seus títulos são Imperador Constitucional e Defensor Perpétuo do Brasil, que a gente já viu. E tem o tratamento de majestade imperial. Agora, ó, o imperador no artigo 101. O imperador exerce o poder moderador. 1. Nomeando os senadores, na forma do artigo 43, quando a gente viu no Senado. 2. Convocando a Assembleia Geral extraordinariamente nos intervalos das sessões, quando assim o pede o bem do Império. 3. Sancionando os decretos e resoluções da Assembleia Geral para que tenham força de lei, no artigo 62. 4. Aprovando e suspendendo interinamente as resoluções dos conselhos provinciais. Ele tem força, inclusive, sobre as províncias. A gente não está falando de uma república no sentido do federalismo, como depois se tornou o Brasil, em tese, também queriam muito que pessoas queriam que se tornasse. O advento da república não foi tão bem assim. Mas aqui ele tem um domínio, os estados eles não têm uma independência. Hoje na república o estado ele consegue ter uma certa independência. Tá? Um modelo de república que a gente tem como exemplo, o estado ele compõe a União, ele tem a sua responsabilidade, mas ele pode ter, por exemplo, a sua própria polícia militar, ele pode ter, ele tem o seu próprio sistema de justiça. O Estado ele pode, inclusive, ter relações internacionais independente do poder federal, o que não se tinha antes. Então, era o poder moderador, ele estava em cima, inclusive, das províncias, né? Então, a gente parou na 4 aqui, né? 5. Propagando ou adiando a Assembleia Geral e dissolvendo a Câmara dos Deputados. Olha, ele está cheio de liberal, o imperador dissolve. Como ele fez, inclusive, com a Constituinte, né, de 23, que era liberal, para formar essa Constituição. Nos casos em que exigir a salvação do Estado, convocando imediatamente outra que a substitua. 6. Nomeando e demitindo livremente os ministros do Estado. 7. Suspendendo os magistrados nos casos do artigo 154 que ainda estarão por vir. 8. Perdoando e moderando as penas impostas aos réus condenados por sentença. Ele modera, ficou muito famoso o mando do Dom Pedro I de matar o Frei Caneca dentro da Confederação do Equador em 1824, movimento liberal que aconteceu no Nordeste, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e... Qual que era o outro mesmo, gente? Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte... E foi Sergipe? Não, acho que não foi Sergipe. Mas teve participação, por exemplo, da Bahia, entre outros. Desculpa que às vezes é muita informação, a gente acaba pegando para cá. Alagoas, né? Não era Alagoas, não. Mas vamos embora. Perdoando e moderando, então ele mandou matar o Frei Caneca, assim como também no Rio de Janeiro ele manda matar o jornalista Libério Badaró. Ele manda matar. Tá? 9. Concedendo anistia em caso urgente que assim aconselhe a humildade do bem-estado. Ele pode conceder anistia. Agora, como eu tô... Como é que eu posso dizer? Estou encucado aqui, eu não quero cometer injustiça com os meus amigos nordestinos. Vamos só lembrar aqui qual que é o estado. Quem sabe faz ao vivo. Eita, essa fera aí. Vamos lá, olha só. Mas não tá ao vivo, né? Então, Então a gente tem... Prestem bem atenção. Cadê? Eu tô... Ceará, gente. Que isso? Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará. Me perdoem os meus amigos cearenses. Viva o Nordeste, viu? Viva por nordestinos. Vamos lá, então. Então tá, a gente veio aqui. No Poder Executivo, o imperador é o chefe do Poder Executivo e o exercita pelos seus ministros de Estado. Aí é a nomeação dos ministros que ele tem. Então os ministros que tem, hoje que a gente tem, ministro da Agricultura e tal, essas coisas todas, né?
São suas principais atribuições convocar a Assembleia Geral Ordinária no dia 3 de junho do terceiro ano da legislatura existente, nomear bispos e promover os benefícios, nomear magistrados, aí vai do Poder Executivo. Ele se confunde com o moderador, mas o Poder Executivo ele tenta dar aquela mascarada de que não é uma centralização, porque são atribuições normais, geralmente, dentro dos Estados Nacionais do Poder Executivo. Promover os mais empregos civis e políticos, nomear os comandantes da Força de Terra e Mar, lembrando que o Exército Brasileiro não existia durante o primeiro reinado, tá? Ele passou a existir a partir do segundo, mas existem forças militares que não se configuram como um exército nacional. Mas é atribuição do Poder Executivo. Tá? O moderador, vocês percebem que ele manda, né? Ele modera mais. Tá bom? Então acho que tranquilo aqui nesse sentido, né? A naturalização. Aqui a gente fala um pouquinho da família imperial no capítulo 3. E faltou a gente ver aqui o judiciário, né? Acho que está mais para baixo ou não. Aqui no artigo 105, o herdeiro presumptivo do império terá o título de príncipe imperial e o seu primogênito de príncipe de Grão-Pará, tá? Lembrando o estado do Grão-Pará. Todos os mais terão os de príncipe. O tratamento do herdeiro presumptivo será o de alteza imperial e o mesmo será para o príncipe do Grão-Pará. Os outros príncipes terão tratamento de alteza. Ok. Da sucessão. Aqui a parte importante da regência da maioridade. Olha que legal. Aqui, ó. Da regência na menoridade ou impedimento do imperador. O imperador é menor até a idade de 18 anos completos, tá? Durante a sua menoridade, o império será governado por uma regência ao qual pertencerá na parente mais chegada do imperador, segundo a ordem de sucessão, e que seja maior de 25 anos. Então aconteceu que o Dom Pedro I, quando ele vai embora do Brasil, o Dom Pedro II tinha 5 anos, ele não podia governar, porque ele era menor de idade, só poderia a partir dos 18 anos, então a gente teve uma regência, que o Brasil deveria ser governado, então, por um parente mais próximo, mas não acabou chegando num acordo, porque não havia um parente apto necessariamente a governar, que o Brasil viveu um sistema, inclusive, até de uma certa, eu não diria república, alguns vão falar que é um projeto de experiência republicana durante a regência, mas o Brasil foi governado por regentes pertencentes à elite, né? Nesse sentido. Então tá, acho que é isso, da força militar, aqui o poder judicial, que é o que a gente estava procurando, o poder judicial ou judiciário independente e será composto de juízes e jurados aos quais serão de julgar assim no cível como no crime, nos casos e pelo modo que os códigos determinarem. Tá? Vamos ver aqui, ó, no artigo 154. O imperador poderá suspendê-los por queixas contra eles feitas, precedendo a audiência dos mesmos juízes, informação necessária, ouvindo o Conselho de Estado. Os papéis que eles são concernentes serão remetidos à relação do respectivo distrito para proceder na forma de lei. Bom, eu acho que ficou claro, né? Claro que a gente não está lendo tudo, porque senão a gente teria que fazer, na verdade, uma live para ler tudo. Mas eu acho que ficou bem claro, deixa eu voltando aqui a minha carinha inteira aqui para vocês. Para quem já está ligado de Constituição, o que a gente está fazendo aqui? A gente está colocando a mão na massa, a gente está colocando na prática, de fato, o que foi essa Constituição, passando pelos principais pontos que às vezes a gente fala em aula. E eu quero fazer isso com as demais Constituições. Eu quero fazer isso falando das demais Constituições, sobre os processos das demais Constituições. A partir da próxima, então, a gente vai falar da Constituição de 1891, para a gente ver quais são as rupturas com a Constituição Imperial de 1824, que é essa que a gente acabou de ver. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Eu quero que vocês deixem aí nos comentários se vocês querem que a gente faça isso. Então serão, se a gente seguir essa proposta, mais 6 semanas aí, ou 7 semanas, se a gente for fazer de fato a de 88, que ela já é bem mais complexa. E eu tenho um vídeo aqui, por isso que eu ainda estou discutindo se a gente vai fazer com ela. Mas tá aí, eu achei bem interessante, eu gostei muito de fazer essa leitura, ainda que um pouco superficial, mas é um resumo do que a gente costuma ver quando o professor vai lá e coloca no quadro, aqui mesmo quando tem aula de Brasil Império, certo? Eu vou ficando por aqui, eu amo vocês, é de todo o coração do mundo, grande beijo, fui! Me segue na Twitch.